Tá, vamos resolver então primeiro a função do primeiro grau, tá? O objetivo aqui é construir, né, o gráfico dessa função. Tudo bem? No plano cartesiano x, y. Eu gosto sempre de frisar o ponto do zero da função, tá? O que seria esse zero da função? O zero da função é qual seria o valor de x para y igual a zero, tá? Então esse seria o primeiro ponto. Zero da função também chamamos de raiz da função. Aí vamos pegar aqui, ó, menos 2x mais 1 igual a zero, tá? A gente vai resolver essa equaçãozinha, uma equação do primeiro grau. Tudo bem? A gente tem que isolar o x. Aí vou passar 1 para o lado de lá, trocando o sinal, ficando menos 1. Tudo bem? Aí agora a gente vai multiplicar por menos 1, pelo fato de termos negativo aqui no primeiro membro, tá? Ou seja, no x, né? O x é negativo, então a gente costuma multiplicar menos 1 para inverter esses sinais. Aí vai ficar 2x igual a 1. Aí x é igual a 1 meio. De forma decimal, 0,5. Então, esse par ordenado que a gente tem que identificar seria o quê? X 0,5 e o y 0. Nós chamamos isso aqui de raiz da função. Então, isso aqui seria o primeiro ponto que eu considero um ponto importante, um par de coordenadas, né, que a gente tem que saber calcular e saber identificar no gráfico. Tá? O segundo ponto seria para x igual a zero. Seria o contrário. Então vamos lá, vamos pegar a função y igual a menos 2 vezes, aí no lugar do x, a gente vai colocar o zero. Mais 1. Aí vai ficar assim, ó, y igual a, isso aqui vai dar zero, né? 0 mais 1, y igual a 1. Então, qual seria a coordenada aqui? x0, né? E o y igual a 1. Então, seria o segundo ponto. Então, com esses dois pontos, a gente constrói o gráfico, tá? Deixa eu fazer esse gráfico aqui. Então, ficaria assim. Deixa eu pegar aqui mais ou menos. Né? Nossa, deixa eu só acertar esse plano aqui, só um minutinho. Pronto, aí vamos lá, vamos localizar então primeiro, onde o x seria 0,5, né? Positivo, então vamos marcar aqui, ó, 1. Não está em escala, tá? A gente faz mais ou menos no visual. Então deixa eu só trocar aqui a cor. Deixa eu pegar aqui uma corzinha aqui pra gente aqui melhor. Vou pegar aqui o vermelho, pronto. Aí vamos marcar aqui o 0,5, né? Está entre o 0 e 1. E o outro ponto, né? Na verdade, isso aqui é 0,5 e 0. O y é 0. Então, eu não ando para cima. Eu fico estacionado aqui no x, tá? No eixo x. Então, por isso que eu só marco no eixo x. Por isso que eu gosto desse ponto. O outro ponto, tá, seria o 0,1. Ou seja, a gente só vai andar no eixo y. O eixo y é isso aqui, né? Porque não temos x. Então, vou marcar aqui o 1. Vou voltar aqui com um branco. Então, isso aqui seria meu 1, né? Menos 1, isso aqui é menos 1. Ali o 1 é positivo. E aqui 1 positivo. Então, vou marcar no 1 positivo. Aí vem aqui e vamos ligar aquele ponto, né? Pegar aqui a reguinha, né? Vai lá. Com a reguinha. Aí, ó. Traça aqui a reta. Pronto. Então tá aí o gráfico, né? Esse aqui é um gráfico da função do primeiro grau. Sempre é uma reta. Aqui, observando, ó, ele é decrescente, tá? Por quê? Preste atenção. Isso aqui é o valor de A. O A aqui é menor que zero.
Então torna-se decrescente, tá? Ele decresce nesse sentido, tá? O que seria crescente? Esse Azinho tem que ser positivo. Aí ficaria uma reta crescente. Tudo bem? Nesse sentido. Então aqui agora eu vou fazer o gráfico da função do segundo grau. Vamos lá. Então vamos lá. Agora a gente vai construir um gráfico, né, da função quadrática, ou chamamos também de segundo grau, tanto faz, tá? Pelo fato aqui, ó. Olha aqui o expoente 2, função quadrática. Vamos lá, a gente vai partir pelo mesmo raciocínio. Primeiro a gente vai encontrar os zeros da função. O que significa isso? A raiz da função. O que seria calcular a raiz de uma função de segundo grau? Ou zero da função de segundo grau? A gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula para resolver a equação do segundo grau. Então a gente vai chamar fx de zero. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y, tá bom? Pode ser que apareça y, tanto faz. Então vamos lá, então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero, tá? Onde o valor de a aqui é 1, o valor de b é menos 4 e o valor de c é igual a 3, beleza? Agora a gente vai calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nosso delta aqui vai ser menos 4 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, o valor de c, que é 3. Então, delta menos 4 ao quadrado dá 16 positivo. 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Menos, né? Não temos outro sinal negativo aqui entre eles. Então, apenas menos. Então, menos com mais vai dar menos. Então, delta aqui é 16 menos 12 é igual a 4. Tá? Lembrando que delta, quando é positivo, nós temos duas raízes. Então, vamos ter x1 e x2. Então, vamos calcular esses x1 e x2, aplicando a fórmula de Bhaskara, né? Que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, x vai ser o menos, como o b é negativo, lá em cima, vai ficar menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 4, que é 2, né? Sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, isso aqui vai ser 4 positivo, porque menos com menos aqui dá mais. 4 mais 2 sobre 2. Então, 6 sobre 2, que é igual a 3. Isso aqui seria meu x1. Vamos calcular o x2. 4 menos 2 sobre 2, que vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, vamos chamar isso aqui de x2. Tudo bem? Então, aqui já temos 2 pontos, tá? Que pontos são esses? Para y igual a 0, né? Que pontos são esses? Seria 3 e 0. E o outro par ordenado seria 1 e 0. Aí vamos marcar lá logo. Então, olha só. Vamos ter 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Esse aqui tá bem... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Pronto. Melhorou um pouquinho, né? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, aqui. Então, 1, 2, 3. Pronto. O que eu quero? Eu quero esse ponto, esse par ordenado 3 e 0, onde o x é 3. Então, faço a bolinha lá no 3. Tá? E o outro par ordenado é 1 e 0. Tá? Então, a gente vai fazer a bolinha no 1. Porque não tem y, né? Só tem x aqui nas raízes. Raiz é sempre assim.
só tem x para a gente marcar. Então, esse aqui é o nosso eixo x. E aqui é o eixo y. Tudo bem? Agora a gente vai encontrar um outro ponto. Tá? Que ponto seria esse? Seria o vértice. Vamos voltar aqui. Vértice. O vértice da parábola. O que seria o vértice da parábola? A gente vai calcular o x do vértice e o y do vértice. Como que a gente calcula o x do vértice? O x do vértice seria menos b sobre 2a. Já vou substituir aqui logo, né? O valor de b lá em cima não é menos 4, então vamos trocar aqui o b por menos 4. 2 vezes o valor de a, que é 1. Aí vai ficar mais 4 sobre 2. Então, o x do vértice é 2. Agora, a gente vai calcular o y do vértice. Que seria o quê? É uma fórmula também. Menos delta sobre 4 vezes a. Menos. Então, o delta é 4. Então, coloca aqui 4. 4 vezes a. O valor de a é 1. Então, vai ficar menos 4 sobre 4. Vai dar menos 1. Então, isso aqui seria um outro par que a gente vai localizar lá no gráfico. O x do vértice é 2 e menos 1. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos, então, voltando para cá, vamos marcar esse ponto, que seria o 2 menos 1 no gráfico. Então, a gente vai localizar primeiro. Já vamos colocar aqui como é menos 1, né? Isso aqui menos 1, vou colocar o menos 2. Eu quero x igual a 2 e y menos 1. Então, agora eu preciso andar, né, nos dois eixos. Então, está aqui o vértice dessa parábola. Tá? Então, isso aqui seria o vértice da parábola. Um outro ponto importante para a gente concluir, tá, na função do segundo grau, a gente precisa pelo menos de 3 pontos. 3 pares ordenados, né? Qual seria o terceiro? Presta atenção. O terceiro ponto é quando x for igual a 0. Ou seja, qual será o valor de y quando x for 0? Então, a gente vem aqui e substitui. Então, vai ficar assim, ó. Y. Lembrando que fx e y é a mesma coisa, tá? Y é igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 3. Então, y vai ser 0 menos 0 mais 3. 0, 0 é 0, né? Então, y é igual a 3. Então, temos aqui um outro par, que seria 0 e 3. Ou seja, é exatamente o valor de C. Tá? O valor de C, ó, é o que a gente vai identificar lá no gráfico. Esse valor de C fica lá no y. Ele é positivo, né? Então, ó, 1, 2, 3. Seria aqui. Tá? Agora vamos traçar esse gráfico. O gráfico ele vai passar... Ui, estou fazendo aqui com o mouse. Não fica muito legal, não. Espera aí, volta. Meu Deus. Tá? Ele vai... né, fazer isso aqui, né? Desenhar a parábola não é uma coisa tão legal, né? Então, eu sei o que está acontecendo. Peraí, o ideal é usar um programinha. Existe um programinha para fazer parábola. Então, fica assim, mais ou menos. Tá vendo que a parábola, né, é tipo uma rampa, né? Então, aqui onde ele faz a curva, é exatamente o vértice. Esse aqui é o vértice, tá? Isso aqui são as raízes. x1, né? x1, x1, x2. Deixa eu só voltar aqui. Né? Eu chamei o que de x1? Chamei o 3 de x1, né? Tanto faz. Depende do que eu chamei ali, só para organizar aqui. Tá? Tanto faz. Ah, chamei esse aqui de x1 lá na hora lá. Tá? Porque eu considero sempre quando eu faço com mais,
eu chamo de x1 aí, com menos x2. Tá bom? Então vamos analisar aqui o gráfico. Eu acho que é importante analisar. Esse gráfico ele é crescente, pois a concavidade dele é para cima. Tá? Ou seja, ele está virado para cima. O que significa isso? Então, tá vendo o A? O A lá é positivo. Então, se o A é positivo, ele é crescente. Vai ficar para cima. Cima. Chamamos isso aqui de cima. O que seria para baixo? Se a parábola fosse assim, ó. Né? Um sorriso, na verdade nem sorriso, né? É um triste, né? Uma simbologia de triste. Aqui, sorrisinho. Para cima e para baixo. Tá? Então tá aí, a gente fez o gráfico da função do segundo grau. Do primeiro e agora do segundo. Show? Estudem aí. Valeu!